Fala pessoal, aqui Marco Matos, iniciando mais um podcast, o nosso Pod Polícia na Rede Prime de Comunicação. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e solta a vinheta. Então, retornando aí para a nossa primeira parte do nosso primeiro podcast, né? A gente abriu esse podcast fazendo uma introdução da nossa profissão. Então, voltando aí para essa introdução que a gente parou, a gente começou a falar de outros assuntos já, porque é muito assunto, é muita história, é muito tempo aí de experiência sua de polícia. Então, você falou que iniciou na polícia como escrivão, rodou várias cidades, até chegar em Belo Horizonte, depois que fez o curso, à época denominado curso de operações especiais. Esse curso ele era necessário para os policiais integrarem o grupo antissequestro, o GAS, que ele era subordinado ao DOESP, né, o Departamento Estadual de Operações Especiais. Então a porta de entrada do GAS naquela época era esse curso, mas quero saber bem antes do curso. Você falou que fez o concurso para escrivão e como escrivão ainda você não estava se realizando porque você achava que faltavam algumas coisas, né? Então você fez o concurso e depois foi fazer direito, não é isso aí? Quando que você fez? Onde você fez o direito? Como foi essa experiência da faculdade? Bom, eu morava em Guaxupé e lá em Guaxupé, então, eu percebi a necessidade de voltar a estudar. Eu voltei a estudar, terminei o segundo grau. Naquela época você não precisava do segundo grau. Terminei o segundo grau, fiz vestibular para Varginha, 150 quilômetros de Guaxupé. A gente ia, normalmente era só final de semana. Fiquei um semestre, não gostei de ficar lá em Varginha, é muito difícil, poucos dias de aula. Aí fiz a minha transferência logo no segundo semestre para São João da Boa Vista, em São Paulo. Ficava a 100 quilômetros de Guaxupé e tinha um ônibus que levava e trazia os estudantes que estudavam nessa cidade paulista. E na época, direito ainda era 4 anos. Então foram 4 anos, estrada, indo e voltando. Chegava em casa por volta de 1h da manhã, e 7h30 acordava para 8 horas. Naquela época era 8 horas, você tinha que estar na delegacia. Nunca perdi um horário, estava sempre presente, batendo ponto e trabalhando muito, né? E Guaxupé é uma regional, e na época já era uma regional, que tinha muitas delegacias, E no segundo ano como escrivão, eu já me tornei chefe de cartório. Então eu tomava conta das outras delegacias também. E para que a gente mandasse um ofício para cada delegacia, aí tinha o tal do mimeógrafo. Aí você tinha que fazer na máquina lá preencher, você fazia o ofício num papel especial, depois rodava no mimeógrafo e aquilo ali, aí os envelopes, por exemplo, você tinha que pegar lá 30 delegacias, 30 unidades policiais, você tinha que bater o endereço, o nome do delegado, a cidade, e você aí fechava, encaminhava. Então, as dificuldades eram enormes. De repente, aparece um tal de telex. E esse telex, então, começou, a tecnologia já começou aí. E, a partir daí, começou a melhorar a forma de que a gente trabalhava, né? Então, eu trabalhei durante 9 anos como escrivão e acredito que tenha me tornado um excelente escrivão. Tanto é que eu tinha condição, mesmo antes de entrar para a faculdade de Direito, eu já estudava todos os inquéritos que eu ia fazer, eu ia lá e estudava bastante para entender o que eu precisava fazer naquele inquérito. E por isso que me deu a oportunidade de fazer o inquérito todinho, da portaria até o relatório final, para o delegado, e o delegado ia lá e corrigia uma ou outra coisa que eu ainda não conhecia. Mas foi esse aprendizado que me deu a oportunidade de
quando comecei como delegado de polícia, Alterosa, por exemplo, foi a minha primeira cidade como delegado de carreira. Só tinha eu na delegacia. Então, quando tinha alguma coisa para fazer, se tivesse fazer, por exemplo, Areado, a cidade de Areado fica Alterosa, Areado, Alfenas. Areado fica no meio, e Areado que é a comarca. E o delegado entrou de férias, eu substituí o delegado, eu ia 2 vezes lá em Areado. Nesse dia, era uma quarta-feira, eu passei em Areado, cheguei um pouco mais cedo lá, terminando, assinar documento, inquérito, verificar a documentação toda, o que precisava. E, de repente, apareceu uma ocorrência da Polícia Militar trazendo 4 presos e eles mataram, a PM lá de Areado matou um dos caras que haviam feito um latrocínio em Ribeirão Preto no motorista de táxi e com o carro do motorista eles vieram para Areado. E a polícia descobriu, alguém diz, tem um pessoal que está armado aqui, e a polícia militar encontrou, e houve um tiroteio, eles mataram um, e 4 deles, mais 4 deles foram presos, né? E então eu fui fazer o flagrante, e aquilo ali deu uma comoção na cidade muito grande, porque um tiroteio entre policiais e bandidos naquela época não era uma cidade pequena também, né? Não era então a cidade toda baixou da porta da delegacia, né? O escrivão que tinha lá na regional, depois inclusive até se tornou delegado de polícia, eu dei aula até para ele aqui bem mais à frente, quando eu já estava aqui em Belo Horizonte. Ele ficou receoso de tomar as declarações do pessoal e também estava nervoso também. Então, eu que tive que redigir todo o flagrante para ele. E um detalhe extremamente interessante é que o Flamengo do Zico, ele ia jogar em Alfenas na quarta-feira à noite no Campo do América. E eu iria jogar no time que iria fazer a preliminar do jogo do Flamengo e do Alfenense. Eu lá já estava quase já pegando o carro para voltar para Alfenas, quando chega a ocorrência. E aquilo me frustrou assim, de uma forma que eu não esqueço nunca. Inclusive o treinador do Flamengo à época, quando ele estava em Alfenas, ele foi convocado para ser o treinador da seleção brasileira. Eu não lembro agora quem que era o treinador. Ele foi convocado ele inclusive nem treinou, nem participou do jogo do Flamengo. Ele foi embora para o Rio de Janeiro na mesma época. E eu perdi a oportunidade de abrir o jogo do Flamengo e Alfenense. Para fazer o flagrante. Para fazer o flagrante lá, e o flagrante foi bem extenso o flagrante. O pessoal da regional, teve um delegado lá, mais alguns investigadores presentes lá também, para tentar dar uma cobertura também no trabalho lá. Então E na época sem sistema, sem computador? Zero computador, né? No máximo que você tinha era um telefone para ligar lá para Ribeirão Preto, os caras estão presos aqui e tal. E o corpo ainda não havia sido descoberto do motorista, eles não sabiam, o motorista desapareceu o carro, né? E lá em Ribeirão Preto eles não sabiam ainda onde que estava o corpo do taxista. Então, aí entrei em contato com o Ribeirão Preto no telefone fixo, claro, né? E lá, então, o corpo do motorista foi desovado numa plantação de cana. E lá no meio da plantação de cana, então, foi encontrado. Então, assim, são coisas que a gente passa na polícia que assim, é interessante, né? Nós tivemos um caso, por exemplo, quando eu fui para Perdões, e são casos, a gente tem os casos que a gente consegue resolver e tem casos que a gente não consegue resolver, né? E Perdões foi um desses. Quando eu cheguei lá, acho que 2 semanas antes, mais ou menos, um menino foi encontrado morto, uma criança de uns 5, 6, 7 anos no máximo, tinha sido encontrada morta.
e não tinha testemunha, não tinha nada. E eu bati naquele inquérito, naquela investigação. Lá tinha um investigador, um escrivão, historiador de veículo, que depois se tornou delegado de polícia. E eu juntei toda a minha equipe, toda essa minha equipe, e eu investiguei o tempo, nós moramos lá durante 1 ano mais ou menos, e o tempo todo eu investigando aquele crime, nunca deixei de esquecer daquele crime e não consegui chegar ao autor do crime. Então são coisas que às vezes deixam a gente... essa situação eu não consegui resolver. Né? Então, no trajeto policial, infelizmente, a gente não consegue resolver tudo que a gente gostaria. No atendimento pré-hospitalar de combate, o primeiro princípio, o que rege o atendimento pré-hospitalar de combate é exatamente salvar as vidas que podem ser salvas, ou seja, a gente não vai conseguir salvar no APH, no atendimento pré-hospitalar, a gente não vai conseguir salvar todas as vidas, mas algumas vidas a gente vai conseguir intervir e salvar, e infelizmente na polícia é a mesma coisa, né? Exato. Nós queremos apurar todos os tipos de crimes, queremos ser eficientes 100% das vezes, mas algumas das vezes a gente acaba não conseguindo. E falar em eficiência, o DOESP ele já tinha adquirido bastante conhecimento na área de investigação de extorsão mediante sequestro, né? E nós tivemos um sequestro de uma menina aqui em Belo Horizonte, menina de 5 anos de idade, 2 irmãos fizeram o sequestro da menina, e é um sequestro que acabou marcando o DOESP também, todos os policiais, com certeza que foram todos policiais, que quando nós conseguimos prender um dos irmãos, ele nos confessou que realmente era ele que havia feito o sequestro, junto com o irmão dele, e que a menina estava na casa do pai dele. A gente, satisfeito de ter resolvido o sequestro, entramos dentro dos carros, né? O DOESP ainda era ali na Avenida Afonso Pena. Aí entramos nos carros, entramos, tinha uns 5, 6, 7 carros mais ou menos da polícia, os policiais todo mundo nos carros e tal. Aí e o rapaz ao meu lado na viatura policial, né? Aí comecei a perguntar para ele, Paulo, e aí, como é que está a menina lá, onde que ela está? Aí ele falou assim, só que tem um problema, a menina está morta. Aí, na hora que ele falou isso, nós paramos, aí o comboio parou todo mundo, aí eu desci do carro, avisei para aconteceu isso, a menina está morta, e não restou nada do corpo dela. Ele atirou fogo no corpo da menina e transformou o corpo dela em pedaços mínimos, os ossos que restaram, né? E aquilo ali foi um abalo para a gente naquele momento, e a gente... Então aí seguimos em direção ao local, e lá onde que ele havia dito que havia enterrado os restos mortais da menina, através da perícia, a perícia foi e tentou resgatar o que fosse possível. O osso maior que não tinha talvez 2 centímetros de tamanho, e não foi nem possível fazer DNA dos restos mortais da menina. Então foi aquilo um negócio que deixou a gente bastante pesaroso com relação a uma investigação que a gente não teve a capacidade de chegar aos sequestradores o mais rápido possível, né? Mas tanto é que mesmo se a gente chegasse também, a gente teria demorado aí 2, 3, 4 dias. E no mesmo dia o sequestrador ele acabou matando a menina. E quando a gente está apurando o crime de sequestro, de extorsão mediante sequestro, a gente acaba trazendo a dor da família pra gente. A gente toma aquela dor como se nossa fosse. Toda a dor. Né? Como se a gente fosse um familiar daquele sequestrado, porque você convive com essa família há muito tempo, você está vendo o que os entes queridos ali estão passando, e quando chega a prova de vidas, a gente sabe o desespero. Tem que ter essas provas, mas a gente sabe o desespero que causa na família, e a gente, apesar de sermos extremamente profissionais, a gente traz essa emoção pra gente também. Sim. Né? Nesse caso específico aí ficou marcado o Brasil inteiro. A mãe dela é uma pessoa extremamente espiritualizada e forte, e ela, né, conseguiu continuar mesmo depois disso.
o que motivou esse sequestro foi uma dívida pequena que os Bobagem. irmãos tinham, salvo engano, por uma rinha de Briga galo. de galo. Eles estavam devendo uma rinha de galo, um valor pequeno, e resolveram, então, tiveram a brilhante ideia de sequestrar essa menina, né? A namorada de um deles trabalhava, era funcionária da família, da farmácia, né? E acabou acontecendo esse sequestro e terminou dessa forma trágica por conta da maldade, né? Sim, sim. Dos sequestradores. Porque mesmo que fosse uma investigação a jato, a gente sabe que não não daria tempo. Eles infelizmente mataram no mesmo dia ele acabou matando a menina, então assim, não daria tempo da gente investigar e procurar e achá-lo, né? São casos que marcam e, mais uma vez, o caso de sequestro a emoção é muito grande, tanto é que quando a gente consegue resgatar, a gente consegue entrar no cativeiro, prender os sequestradores ou trocar tiro com esses sequestradores e libertar essa vítima, pra gente é a maior e melhor sensação do mundo, né? Eu desconheço uma sensação parece que você está tirando ali um mundo das suas costas, quando você pega o telefone, liga para a família e coloca o refém ali, né? Não mais refém, para conversar com a família, falando que a polícia, né? Falando que a antissequestro chegou nesse cativeiro e conseguiu libertar. E quando a gente chega na cidade, geralmente cidades menores, era uma característica que acontecia muito aqui, em cidades menores que esses crimes aconteciam, não era raro a cidade inteira ter parado para esperar o comboio das viaturas chegarem trazer um refém com essa vítima já não mais refém para os braços da família, né? Voltando um pouquinho, que você sempre fala de futebol e de polícia, né? Como que você pagou a sua faculdade de Direito quando você fez ela quando você era lotado em Guaxupé? Eu estava com os meus 28 anos de idade, mais ou menos, mas eu continuava jogando bola, jogava lá em Guaxupé, jogava no time da cidade, o Bebedouro. O Bebedouro é um bairro, chama Bebedouro o bairro, e dois irmãos lá, eles montaram o time era os melhores jogadores da cidade. Então a gente estava sempre em atividade e o nosso time era muito bom, nós fomos campeões várias vezes lá em Guaxupé. E quando não tinha os campeonatos em Guaxupé, eu ia jogar também em Alfenas. Então eu estava sempre em atividade física, jogando bola, né? Então fui convidado para jogar bola em Tapiratiba, São Paulo. Então Tapiratiba é divisa ali com Guaxupé, dá talvez uns 30 quilômetros, quanto muito, né? Eles me buscavam então no domingo, me levavam para jogar, jogava, depois me traziam de volta. E foi com esse salário que eu recebia lá em Itapiratiba que eu consegui pagar a minha faculdade de Direito e consegui me formar. Então eu joguei alguns campeonatos com eles lá. E então o futebol, mesmo que eu não tenha, né, mesmo que quando mais jovem eu não me tornei um profissional, mas ao mesmo tempo o futebol acabou me ajudando, mesmo porque também, como você pode perceber, eu morei em várias cidades como policial, né? De Guaxupé eu fui para Alfenas, né? Quando eu trabalhei em Alterosa, depois Ouro Preto, Perdões, Lavras, depois Belo Horizonte. Em todas essas cidades, quando eu chegava na cidade, a primeira coisa que eu procurava era o campo de futebol. Era o campo de futebol e o time de veterano. Então, ali eu ia fazer os treinamentos com o pessoal, normalmente era no domingo, e a gente treinava, ou seja, Perdões, por exemplo. Perdões é uma cidade pequena, acho que deve ter uns 30 mil habitantes, talvez, 40, não sei, 30 mil habitantes, talvez. E em questão de 2 semanas eu tinha lá uma leva de amigos pelo menos conhecidos daquela cidade que eu sempre mudava, né, com a família, vocês estavam sempre junto comigo, né? Então rapidamente a gente tinha um círculo de amizade para aquela cidade estranha que a gente ainda não conhecia. Então o futebol me abriu portas nesse sentido, né? Ouro Preto foi a mesma coisa, Lavras foi a mesma coisa,
E Belo Horizonte, quando eu cheguei aqui, eu estava um pouco mais velho, mas mesmo assim ainda em forma, tanto é que foi quando eu fiz o curso de operações especiais, né? Então, você treinava durante 8 meses, a gente fazia atividade física bastante intensa. Então, aos 37 anos de idade, eu estava muito bem fisicamente. Então, com essa experiência toda aí que você acumulou, há um tempo atrás você escreveu um livro, né? Virei Delegado e Agora. Por que você resolveu escrever esse livro para os novos policiais, os novos colegas delegados de polícia que acabam de se formar e vão chefiar delegacias, vão chefiar equipes que geralmente, por exemplo, os chefes de equipe têm muito mais idade que eles, muito mais experiência que um camarada que chega novo para chefiá-los, né? E realmente o cara se vê, se ele não já tiver sido policial antes, se for o primeiro emprego dele, ele se vê meio perdido, né? Por que então que você resolveu? Esse foi eu fiz um e-book que eu fiz, e inclusive eu até passei para a Academia da Polícia Civil, virei delegado, e agora? Ou seja, de repente, não mais que de repente, você se torna o chefe de uma delegacia de polícia. E às vezes o delegado, ele já pode entrar direto na carreira, né? Não há necessidade de que ele tenha um passado na Polícia Civil ou em qualquer outra polícia, né? E às vezes o delegado passa bastante novo, né? Com seus 23 anos, 24 anos, ele consegue passar no concurso. Às vezes ele nunca trabalhou na vida, nunca teve uma equipe a seu dispor, né, para comandar, e de repente ele vai comandar uma equipe de policiais extremamente experiente. Então, essa dificuldade, né, entre o conhecimento do delegado na área prática e os policiais com que ele vai se encontrar, né? Então, com certeza vai haver ali uma diferença de conhecimento. Então, o delegado com a pouca experiência na polícia, ele vai ter que ser bastante humilde em querer aprender primeiro para depois começar a mandar. Então, ele vai ter que perguntar, né? Você chega lá no inspetor, chega lá no escrivão, opa, me ajuda aí, eu estou aprendendo ainda, apesar que a Academia da Polícia Civil, né, o curso é muito bom, o curso da Polícia Civil, você aprende bastante, mas na verdade a prática vai ser uma complementação daquilo que você aprendeu na academia. A academia dá mais a parte teórica dos conhecimentos que você tem. E na prática é que você vai ver o que acontece. E principalmente a interação entre pessoas, que é a coisa mais difícil que tem. Porque cada pessoa tem um tipo de personalidade. Cada pessoa gosta de ser tratada de um jeito diferente. Então, se a gente não entender isso, com certeza que você vai criar um enorme problema. Então, o e-book Virei Delegado e Agora é exatamente para isso, para as pessoas pensarem que a gente tem que continuar estudando, e principalmente quando a gente está num cargo novo de liderança. Tá? Mesmo você sendo um delegado 10 anos de uma cidade, você transferido para outra, você vai começar uma nova relação com aquelas pessoas que vão trabalhar com você. E a forma também de você se relacionar com a cidade também. Então, com o juiz, com o promotor. Por exemplo, na cidade do interior, por exemplo, são 5 pessoas extremamente importantes na cidade. É o prefeito, é o juiz, é o promotor, é o padre e é o delegado de polícia, né? São as pessoas mais importantes daquela cidade. E você tem que saber conviver com todas essas pessoas, porque essas pessoas que vão, de uma forma ou de outra, vai te dar um respaldo em momentos em que você estiver precisando. Então, se você se isolar na delegacia, como se, eu não preciso de ninguém, não vou conversar com ninguém, se eu precisar de alguma coisa para o juiz, eu faço um ofício para o juiz, ele é obrigado a atender. Se não atender, é problema dele. Isso faz com que, às vezes, a gente tenha dificuldades em conseguir um mandado de busca e apreensão, um mandado de interceptação telefônica, um mandado de prisão, porque você não tem a proximidade com as pessoas para conseguir determinadas coisas que vão facilitar o seu trabalho.
E se o camarada não entender que ele é um elo de uma corrente enorme, ele não consegue trabalhar. Se a equipe de investigadores não fizer um bom trabalho de investigação, um excelente relatório de investigação, ele não vai ter embasamento nenhum para pedir prisão, por exemplo, de alguém. Se o escrivão não fizer bem feito o trabalho dele, é a mesma coisa. Então, se o delegado não fizer bem feito a parte do inquérito policial, nós não vamos ver o indivíduo ou os indivíduos, né, denunciados e presos. Então, eu acho que é uma corrente que eu acho que tem que trabalhar em união. Talvez, na minha opinião, seja um modelo que está ficando ultrapassado ou está ultrapassado, esse nosso modelo de investigação, de inquérito policial, vendo o desenvolvimento aí da Polícia Rodoviária Federal, que não é uma polícia investigativa, mas a gente vê todos os dias aí grandes apreensões, prisões da Polícia Rodoviária, né? É uma polícia que deu um salto gigante em pouquíssimo tempo, de equipamentos, de estrutura. A academia deles lá em Florianópolis é uma estrutura assim, de primeiro mundo. Então, talvez essa forma, essa estrutura hoje das polícias judiciárias, é uma visão particular, pessoal minha, talvez prejudica o bom andamento da investigação, que muitas vezes é refeito lá na justiça. A gente ouve uma pessoa hoje na delegacia e daqui a um ano, quando ele é denunciado, ele é ouvido de novo, né? Então, pouquíssimos lugares do mundo, acho que quase nenhum lugar do mundo, pelo menos a parte mais desenvolvida do mundo aí, trabalha com essa forma de inquérito policial, de dupla investigação, na verdade, né? É claro que muitas das coisas que a investigação colhe durante o trabalho, eles não são e nunca poderiam ser refeitos lá na justiça. Mais à frente, né? Mas talvez seria mais célere, mais produtivo se fosse, na minha opinião, um outro modelo de investigação. Tá, eu também concordo com você, porque o modelo cartorial que a gente tem, ele acaba sendo burocrático, né? Apesar que, como delegado de polícia, como polícia civil, você tem condição de fazer o inquérito do jeito que você bem entender, né? Desde que siga algumas regras que tem lá no Código de Processo Penal, mas o inquérito policial, ele é extremamente importante no sentido de que é um inquérito policial que vai preservar as provas que vão ser julgadas daí a 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos depois, né? Então, a ideia de um inquérito policial, eu acredito que seja perfeita, a ideia é perfeita. A forma como ele está sendo feito, provavelmente, possivelmente, pode ser que não, né? Pode ser que a gente vá... Tanto é que caminhou agora para o inquérito online, né? Você lá não tem mais o inquérito físico, né, que a gente tinha antigamente. Facilitou muito também, não é? Mas então o inquérito policial, ele é importante porque é quando o delegado de polícia, ele verifica, quando recebe uma ocorrência policial, se aquela ocorrência policial ela tem algum tipo de vício. Se tiver algum tipo de vício, a finalidade do inquérito policial é exatamente para que aquele erro não continue até chegar na justiça. Então, a gente, por exemplo, acho que semana passada agora, foi preso um rapaz que estava correndo, uma câmera pegou ele correndo na rua e pouco antes havia acontecido um roubo de acho que um celular, alguma coisa assim. O rapaz foi preso, levado para a delegacia, foi autuado em flagrante e depois se percebeu que ele não tinha nada a ver com aquela situação. Então, o inquérito policial é no sentido de que erros não sejam cometidos desde o início. E quando é cometido desde o início, é possível que vá até a condenação de alguém. Ou então a permanência de alguém na cadeia sem haver nenhuma prova concreta de que realmente ele participou. Ah, não, nós fizemos lá um reconhecimento por fotografia.
Aí põe várias fotografias, ele reconhece uma fotografia e às vezes o cara ele estava em outro lugar completamente diferente. Então o delegado de polícia ele tem que ter a consciência de fazer investigações se realmente aquela pessoa praticou aquele crime, para que esse erro não se perpetue por muito tempo e às vezes por toda a vida da pessoa que vai ser condenado e vai cumprir uma cadeia. Então, mas eu concordo também que a gente deveria, os estudiosos do assunto deveriam achar um meio de que o inquérito policial se tornasse de uma forma um pouco mais porque o inquérito policial hoje é o mesmo inquérito policial de 100 anos, quase 80 anos atrás, 100 anos atrás, mas, né, a grosso modo falando, né? Então, talvez esteja na hora da gente repensar realmente a forma, mas o inquérito policial é importante por causa disso, porque uma perícia que é feita hoje, ela não pode ser repetida depois, como você disse, né? Se ela não pode ser repetida, ela tem que estar presente em algum lugar. Então, o inquérito policial, por enquanto, ainda é uma forma da gente perpetuar todas as informações dentro dele. Eu acho que é um procedimento extremamente burocrático, isso na minha opinião. É muito burocrático. O delegado ele vai verificar se o fato realmente é típico para ele autuar ou não, por exemplo, alguém em flagrante, vai verificar se teve alguma ilegalidade, mas 24 horas depois, na audiência de custódia, o juiz vai verificar e o Ministério Público esses mesmos itens, se ele está eivado de algum tipo de ilegalidade, para se colocar imediatamente aí na rua ou não. Mas o problema é que quando o inquérito vai lá para o juiz, para o promotor, a princípio, às vezes, não é possível eles também eles entenderem que ali tem algum tipo de erro. Por exemplo, eu trabalhei no departamento de investigações ali na Lagoinha, né? Quando existia o departamento de investigações, tinha um plantão ali, o plantão atendia a cidade toda, então durante a noite fazia fila ali de viaturas policiais da PM para entregar a ocorrência para que você verificasse qual a decisão que você iria tomar. E muitas das situações que a gente via na ocorrência, você acabava liberando. A princípio parecia que era realmente um flagrante. Aí depois você começava a ouvir o conduzido, ouve as testemunhas, ouve o condutor, aí você percebe que ali naquele momento não existe nenhum tipo de crime, não existe aquele crime que está sendo atribuído àquela pessoa. Então, por isso que a importância do inquérito policial, a importância da Polícia Civil nessa primeira apuração é porque é ele que vai ser o primeiro garantidor da sociedade. É ele que vai verificar se aquilo ali se amolda a um crime ou não. Às vezes nem crime não tem. Mas não poderia ser um outro caderno, um caderno apuratório, um caderno acusatório, que iria se verificar da mesma forma e a gente não veria o nosso trabalho refeito daqui 8, 10 anos. Você faria um trabalho, o trabalho seria mais célere, mais rápido junto ao Ministério Público, junto ao Judiciário, para não se perder provas também. Algumas das vezes nós somos requisitados no fórum para a gente ser testemunha de crimes que aconteceram há 8 anos atrás, 5 anos atrás, e você não sabe exatamente como que foi aquela prisão. Apesar de você ler a sua comunicação, ou todo o relatório ali, mas você não se lembra de detalhes, porque se passaram em 5, 6, 7, 8 anos, e quando você que prendeu não lembra de algum detalhe, isso para a defesa é excelente. Sim, sim. E a gente acaba vendo um trabalho sendo jogado fora por conta dessa burocratização da investigação nesses moldes que acontece só aqui no Brasil. Então, mas aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma legislação própria, né? Nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, o juiz de direito e os advogados, né? E até hoje ninguém apresentou um modelo do que a gente poderia ser diferente do que tem hoje, né? Até hoje eu nunca vi ninguém apresentando alguma coisa que poderia. Se a Polícia Civil trabalhasse junto com o Ministério Público, né? Nos Estados Unidos, se não me engano, parece que é assim.
né, o Ministério Público e Polícia, eles trabalham bastante junto em determinados, ou todas as investigações. E ali você, então, teria uma corrente única, né? Você não teria uma quebra sai da Polícia Civil, vai para o juiz, volta para o promotor, depois volta para o juiz, o advogado também. Ou seja, a gente teria que primeiro ter uma nova legislação e a gente achar também qual que seria esse caminho. Eu também concordo com você. A gente precisa realmente modernizar o inquérito policial, mas ainda não temos até o momento nenhuma ferramenta nesse sentido. Mais um tema polêmico, né? É difícil entrar num consenso aí se há necessidade ou não da forma como é feita hoje, não só do inquérito, mas dos cargos que envolvem as polícias judiciárias. E para vocês que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, nós não só falaremos de ação policial, de cursos, de explosões, de tiros. Não seremos só burros, fortes, né? Teremos muitos assuntos aqui interessantes, assuntos jurídicos, assuntos para estudantes de direito. Enfim, o Pod Polícia foi pensado e foi montado para levar o maior número de informações para todos vocês. Já iremos encerrar, então, esse primeiro podcast, esse primeiro Pod Polícia, nessas duas partes. Espero que vocês tenham gostado e continuem com a gente. Esperamos vocês aqui no próximo Pod Polícia. Com certeza a gente terá bastante assunto para quem gosta de polícia, para quem quer ser policial, porque as histórias com certeza são empolgantes. Um abraço. É muita história.